Nós estamos aí no período pré-Páscoa. Nós estamos há quase 30 dias da Páscoa, da Sexta-feira Santa, que acontecerá dia 15 de abril, e 2 dias depois, a Páscoa, que na nossa fé cristã envolve a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus, respectivamente. A história mais importante da humanidade. Não há outra história, aliás, não há outro feriado que tenha sido comemorado por mais tempo do que a Páscoa. E eu gostaria de propor um desafio a você. Sim, um desafio. Qual é o desafio? Eu já vou falar para você qual é esse desafio, mas vamos olhar aqui o que o Senhor Jesus falou a respeito da cruz. Nós sabemos que a cruz, que era um objeto de maldição, a cruz era um meio de execução utilizado pelos romanos, exatamente para humilhar aquelas pessoas que eram executadas, que eram crucificadas, para expô-las publicamente e para aterrorizar as pessoas. Ou seja, por que as crucificações eram públicas? Porque César, o imperador romano, queria que todos vissem o que aconteceria com aqueles que se rebelassem contra o Império Romano. Então era uma execução pública. Então a cruz era um símbolo de maldição, mas se tornou um símbolo vitorioso pelo que aconteceu ali, pela morte do Senhor Jesus ali na cruz. Você vê, só por aí você já vê o poder do Senhor Jesus, não é? Porque ele transformou, quando ele passou pela cruz, aquilo que era maldição, aquilo que ninguém queria nem olhar, aquilo que as pessoas temiam, se tornou um atrativo, se tornou a maior mensagem que existe, a mensagem da cruz. A mensagem que transforma vidas, que muda, e vem mudando vidas de milhões e milhões de pessoas de qualquer cultura, nacionalidade, condição, passado, quando essas pessoas olham para a cruz. Ou seja, ele passou pela cruz e transformou a maldição em bênção. Só isso já deveria abrir o seu entendimento um pouco para entender que se você tem vivido uma vida de maldição, se a sua vida tem sido um caos, uma vida que você não quer mais, que ninguém acredita, você já fez muita coisa errada com essa vida que você tem, se Jesus passar pela sua vida, ele vai transformá-la. Se ele transformou a cruz, que era a maldição, em bênção, ele não vai transformar você? Então, abra o seu entendimento com respeito a isso. Então, a cruz sempre foi parte também da mensagem do Senhor Jesus. A Bíblia diz que um dia um jovem de muitas posses se aproximou de Jesus e perguntou para ele: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: você tem que guardar os mandamentos. E ele alegou que guardava já, que já fazia aquilo. Na verdade, com certeza ele deveria estar enganado, achando que guardava os mandamentos, não é? Mas, porque um dos mandamentos fala de cobiça, e ele foi reprovado exatamente nessa questão de dinheiro. Então ele não guardava os mandamentos assim como ele pensava. Então diz o versículo 21 de Marcos, capítulo 10, que Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres,
e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Então, Jesus colocou para ele aquilo que faltava, que era abrir mão do que o prendia. Aquele jovem era prisioneiro das suas riquezas, da sua condição econômica. Ele dependia, a riqueza se tornou o seu Deus, se tornou o mamon, como é o caso de muita gente hoje. Ela não precisa ser rica para endeusar o dinheiro. Há muitos pobres que passam a vida correndo atrás de dinheiro, pensando que o dinheiro vai resolver seus problemas. Ou seja, mamon é Deus também dos pobres, não só dos ricos. Então, quando aquele jovem ouviu esse desafio, essa prova do Senhor Jesus, ele foi embora pesaroso, triste, porque ele não estava preparado para abrir mão daquilo e tomar a sua cruz. Quando Jesus disse, toma a cruz e segue-me, o que era essa cruz? A cruz, na mensagem cristã, ele explicou em outra parte da Bíblia. Ele falou assim, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, a cruz envolve o negar de si mesmo com sacrifício. É você carregar a vergonha, digamos, de seguir o Senhor Jesus em um mundo que anda no caminho contrário. Quando a gente segue o Senhor Jesus, a gente carrega uma cruz que envolve a vergonha, envolve o preconceito, as pessoas julgam, as pessoas nos consideram bobos, nos consideram fanáticos, nos consideram pessoas de baixa capacidade intelectual, as pessoas nos julgam, olham para nós como, enfim, se fôssemos um nada. Isso faz parte da cruz. Muitas pessoas não se convertem, não assumem a fé, porque elas têm vergonha da cruz. Então, não levam a sua cruz. A cruz envolve essa vergonha, envolve esse negar de si mesmo. Se você quer seguir o Senhor Jesus, você vai ter que aprender a negar a si mesmo para fazer a vontade dele, que foi o que ele fez quando ele foi para a cruz. Não foi isso que ele orou ao Pai, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha? Ele negou a si mesmo quando foi para a cruz. Então a cruz é um símbolo de autonegação. Você se nega aquilo que não é a vontade de Deus para você. Ou aquilo que você gosta, mas talvez te faça mal. Então, de volta ao desafio que eu falava há pouco. Nós estamos, a partir desta quarta-feira agora, nós estamos a 30 dias da Sexta-feira Santa, da Páscoa. 30 dias. Eu quero convidar você para o desafio da cruz. Você vai tomar a sua cruz. O que vai ser a sua cruz? Eu lhe pergunto, o que você estaria disposto a abrir mão pelo Senhor Jesus, pela sua fé no Senhor Jesus, durante 30 dias? O que você estaria disposto a fazer por esta fé? Ele tomou a cruz por você. Ele deu toda a vida dele, abriu mão da vida dele por você. O que você estaria disposto a abrir mão pela sua fé nele? Aqui eu não falo com evangélicos, com católicos, com espíritas, eu falo com pessoas. Não importa a sua religião, sua denominação, se você tem alguma, não importa. Eu não estou interessado na sua religião e nem Jesus está. Eu estou interessado na sua vida, na mudança da sua vida, no seu encontro com aquele que venceu a cruz. É isso que eu estou interessado.
O que você estaria disposto a abrir mão pela sua fé nele? Então você vai escolher algo que talvez te faça mal ou desagrade a Deus, algo que você gosta muito, mas você vai deixar aquilo por 30 dias. É óbvio que talvez o Espírito Santo vai convencer você que você pode deixar aquilo para sempre, mas todo mundo tem que começar em algum lugar. Então, 30 dias. Você vai deixar o cigarro, você vai deixar a pornografia, você vai deixar de ficar vendo a vida dos outros na rede social, você vai deixar de brigar com seu marido, com a sua esposa, você não vai mentir para os seus pais, para ninguém, você vai orar todos os dias, você vai à igreja mais vezes. O que você vai fazer? Você vai fazer esse desafio, você vai pensar. Antes desta quarta-feira, você vai pensar: o que é que eu vou abrir mão? O que eu vou sacrificar em prol de um encontro com Deus na Páscoa, na Sexta-feira Santa? Você vai trabalhar esses 30 dias abrindo mão de alguma coisa para que na Sexta-feira Santa você tenha um encontro com este Deus. Aquele que transformou a cruz de maldição em bênção e vai transformar a sua vida. Se a sua vida estiver uma maldição, uma desgraça, ele vai transformá-la na graça de Deus, na bênção de Deus. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Então o que é? Você vai pensar nisso. E você vai começar já este 30º dia nesta quarta-feira. E vai comparecer na noite da alma. Você, se você é de outra igreja, você quiser ir na sua igreja, fica à vontade. Mas eu falo agora porque nós estamos na Universal. Então, nós vamos viver esse propósito aqui na Universal. Se você quiser vir na Igreja Universal nesta quarta-feira, então vamos nesta quarta-feira, já na noite da alma, começar esses 30 dias. Você vai começar esse propósito. Meu Deus, eu vou abrir mão disso pela minha fé em Ti durante esses 30 dias. Vou sacrificar em prol de uma intimidade maior contigo, de uma mudança, de uma transformação. Eu quero receber o Espírito Santo, eu quero mudar a minha vida. O que você quer? Você vai sacrificar e você vai oferecer esse sacrifício a Deus. Essa atitude, esse gesto, esse abrir mão de alguma coisa que você vai negar a si mesmo. Então, nesta quarta-feira, nós começamos esse desafio na Igreja Universal do Reino de Deus. Se você topar, então vá em frente. E para aqueles que vão ouvir, de você que está assistindo essa mensagem na internet depois da data, comece agora, comece hoje, não importa se é 30, se é 20, se é 33, se é 47, se é 5, comece agora, abra mão de alguma coisa, negue-se a si mesmo e planeje estar na Sexta-feira Santa na presença de Deus e no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Faça esse propósito, o feriado mais importante do calendário cristão, para aqueles que querem ter um encontro com Deus. O desafio da cruz. Você topa? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!